E aí, gente, era Ciência aqui. No episódio de hoje, quero falar sobre, de novo, né, sobre um novo livro. Eu já lancei já há um tempo, mas decidi fazer um vídeo sobre ele somente quando ele estivesse tecnicamente pronto, que ele já está publicado, mas eu venho aumentando ele continuamente, né? É o Princípio Econômico. Ele tá na Amazon, né? Kindle. Então, ele tá R$13,99, mas você pode ter ele, baixar ele tecnicamente de graça através de assinar o Kindle Unlimited, né? É tipo um negócio da Netflix da vida. Você tem acesso a diversos livros que estão cadastrados nesse sistema, né? Nesse caso, esse está, né? Atualmente ele tá com 818 páginas. Com certeza eu vou aumentar no máximo até 1.000 até os próximos meses. Então, tem como você também dar uma olhada no começo por aqui, né? Você consegue aqui o primeiro capítulo. Hoje eu vou falar sobre os principais capítulos. Tentar explicar, assim, dar um resumo de cada um, né? Dá pra ver aqui que tem vários temas. Aqui sobre moedas totalmente privadas. Sobre economia no geral, né? Tem aqui também sobre economias sintéticas. Aqui vou falar também sobre o Tibia nesse caso, né? Enfim, tem diversos temas, né? Acho que vai até aqui. Vai ter somente esse capítulo aqui. Então, não é só um tema específico. O nome tem a ver com o do podcast. Que esse aqui vai ser um episódio do podcast também. Então eu vou colocar como episódio. Que é o 50, se não me engano. E basicamente, isso daqui é uma obra que. A que mais demorou, provavelmente, né? E ela também pode ser achada dessa forma. Você vem no meu Instagram, tá na descrição. Aí você vem nos livros. E aí tem a lista aqui. É só você clicar e ir no link, né? No caso, você teria que vir aqui. Depois aqui. Aí, por exemplo, esse livro aqui, Lógica Proposicional de Hazlitt, que também tem a ver com a economia, eu ainda vou aumentar bastante ele. Então por isso que eu não vou fazer um vídeo sobre ele ainda. Provavelmente porque eu também vou ter que usar lousa e coisa do tipo, né? Porque é mais de matemática da vida. Mas também ele é um pouco diferente, né? É mais pra quem quer entender sobre economia de uma forma mais praxeológica, né? Se eu fosse citar Von Mises, né? Então eu vou tirar aqui. Então tá na descrição também. E como sempre, normalmente quando eu faço resumos de livro que eu publico, eu tento meio que fazer através de um jogo, né? E esse caso aqui vai ser o Tibia. Eu sempre tenho que ver aqui se meu áudio está estourando, né? Porque senão ele fica com chiado. Então eu vou tentar sempre ficar checando aqui, senão o vídeo vai ser publicado à toa, né? Então, basicamente, eu vou jogar em Darasha, né? Numa hunt específica. Aqui no norte. Vou tentar chegar aqui. E quem sabe eu vou para outras partes também. Enquanto eu vou falando sobre o livro, né? Entre outras questões. Então, primeiro também, por que eu tô nesse jogo pra falar sobre esse livro, né? E eu não tenho uma razão específica, né? Poderia ser qualquer um, na verdade. Então, não tem uma razão de fato. Deixa eu só falar aqui. Sale Darasha. Yes. Então, não tem exatamente uma razão para qual jogo ser, mas eu sempre, quando tem livro, eu tento fazer um vídeo diferente desse tipo, né? Então, qual que é o primeiro tema, né? São vários temas diferentes. E que tem a ver também com podcast. Não, nem todos estão presentes no podcast, mas tem a ver com podcast. O primeiro é sobre a Revolução de Nakamoto e o segundo sobre
criptomoedas, né? Que são temas que eu já falei com frequência no canal, né? O que é... O que foi, né? No caso, a Revolução de Nakamoto, né? O que significa, né? Na prática. Acho que eu vou pegar um dinheiro, não. Tô jogando na bag errada. Pronto. É basicamente... Tem um livro que eu fiz uma resenha no Instagram, né? Que se chama The Book of Satoshi. Que os caras analisaram todos os e-mails por parte do fórum que deu origem ao Bitcoin. Não foi exatamente o fórum que deu origem, foi um cara específico que se chamava Satoshi Nakamoto, né? No fórum mesmo. É o nome que estava no fórum. E o objetivo dele não era criar uma moeda de investimentos virtual. As pessoas têm uma ideia errada de que o Bitcoin é isso, né? Mas, na verdade, isso está longe de ser a realidade da razão da existência do Bitcoin. Na verdade, a razão foi criar uma moeda descentralizada. Tinha um aspecto também libertário, do ponto de vista econômico também. Mas, no geral, a razão era criar uma moeda que é descentralizada do governo, no caso. É uma moeda privada. Por que isso não era possível antes, né? Opa. Será que eu tô errando aqui? Por que isso não era possível antes? Basicamente, as moedas hoje em dia, elas são permitidas pelo governo. Então, meio que... Não é ser permitidas, elas são obrigatórias pelo governo. Então, por exemplo, no Brasil tem o real. Por que tem o real? Bom, você tecnicamente não pode usar outra, né? Deixa eu só ver a minha hotkey aqui. Deixa eu ver aqui, F5, F6. Você tecnicamente não pode pegar dólares sem ir numa casa de câmbio e comprar coisas no mercado, no caso do Brasil. Então, uma coisa até óbvia, né? Deixa eu só me adequar aqui. Que eu tô meio... Tenho que me acostumar com essa hotkey. E falar em... Eu não jogo com tanta frequência, né? Então... Falar enquanto joga é um problema. Se bem que o cara tá caçando aqui, não sei se vai ser o problema pro cara, né? Mas eu tenho que me adequar a hotkey aqui, porque... Eu não tô acostumado tanto. Então, basicamente, o motivo da criação foi o motivo para criar uma moeda que fosse privada, totalmente libertada do Estado. Por que isso? Porque tem várias razões para você ter uma moeda desse tipo. E a principal razão é que, por exemplo, na Venezuela, que teve aquela questão do Maduro com relação aos bancos, né? Então, de não deixar as pessoas, por exemplo, terem o acesso à liberdade bancária que você tem em outros países, né? Que é um problema. Então, o Bitcoin salvou muito a Venezuela nessa época. Opa! Acho que eu vou ter que... Acho que é melhor não caçar aqui. Tô meio desacostumado. Tá. Vou ter que upar rápido aqui, né? Deixa eu encher minha BR disso aqui, isso aqui dá dinheiro. Então... Meio que... A razão por trás era realmente criar uma moeda que era libertada do Estado. Você pudesse fazer transações sem ninguém realmente poder controlar essas transações. Sem passar por ninguém. Então é uma forma, por exemplo, de você armazenar dinheiro
em condições em que você não poderia armazenar isso de uma forma totalmente livre, né? Então, não que o Bitcoin ele é hoje em dia uma forma de você armazenar em poupança, né? Que ele é altamente volátil. Mas essa foi a questão principal. E um ponto também que é assim muito relevante é que o Bitcoin não é uma moeda para transações no nível de um Mastercard da vida ou qualquer tipo de forma de cartão de crédito. Ele não tem o número de transações por segundo, por minuto, é, que comportam o número de pessoas que precisam fazer essas transações. Então, meio que. Tem outras criptomoedas, né, que são chamadas Layer 2, que são basicamente moedas que você tem um número de transações possíveis muito maior do que o Bitcoin, por exemplo. Isso é importante, né? Você não quer ir no mercadinho e ter que ficar esperando, tipo, mais de 10 minutos, 30 minutos pra fazer uma compra, né? Isso é meio inconveniente, principalmente se tem fila ou algo do tipo. Não tô conseguindo usar as magias que eu quero. Será que tá errado isso aqui? Então é meio conveniente. Então meio que você não tem como. Deixa eu ver. F8 aqui. Eu não consigo. A minha vocação não pode usar essa magia. Eu sou druida. Vixe, eu fiz merda. Eu coloquei tudo como Sorker. Eu pensei que era Sorker essa coisa aqui. Então eu vou ter que mudar toda a minha hotkey. Então eu vou ter que vir aqui. Druid. Tibia. Por isso que não tava funcionando. Por isso que eu tava achando estranho. Então basicamente esse é o objetivo da moeda. Hoje em dia não tem uma definição total do do Bitcoin como um todo, do que ele de fato é em relação a outras criptomoedas na definição estatal, né? Então você vai ver, eu lembro de ver um artigo até em espanhol que tentava meio que catalogar que os outros países falavam sobre o Bitcoin, né? Aí um dizia que era um asset especulativo, outro dizia que ele era um, uma moeda virtual, outros diziam que, assim, N coisas com relação a definição, mas não tinha concordância. Nenhum país praticamente tinha concordância do que de fato ele era. Na minha opinião, ele tem propriedades de uma moeda, mas ele tem propriedades especulativas, né? Você tem uma instabilidade que não é natural de moedas comuns, como commodities, por exemplo. Então você tem essa questão, mas não pense nele, a razão da existência dele como sendo para investimentos, pirâmide, ou essa não é a razão essencial, né? Deixa eu mudar aqui. Opa. Eu vou mudar aqui pra. Deixa eu ir copiando. Tentar ir falando enquanto eu copio, né? Então tem que trocar isso aqui. Chorivis. Chorimorico. Normalmente eu não jogo de druid, né? Então eu provavelmente vou até sair dessa hunt. Porque realmente ela. Eu pensei que era. Eu esqueci de checar, né? Porque eu tenho contas em cada vocação, né? Vamos usar aqui o Tevo Vislux. Calma. Tevo Vislux.
Porque isso aqui é inútil, né? É Xenopox. Qual mais? Estivopan. Mas aqui eu acho que é inútil. Acho que é só essas daqui mesmo. E eu vou mudar essa. O Tevo S pra ser aqui. Vou até testar essa daqui porque é Shift F2. Bom, não foi. Mas enfim, vamos ver se eu consigo caçar mais um pouco aqui. Vamos ver se é melhor. Vou usar meu Tão Vita. Aqui já foi melhor, né? Por isso que eu não tava conseguindo usar, né? Enfim. Então, eu até vou sair daqui porque eu acho que tá muita gente aqui. Era uma cave que eu não conhecia. Mas eu vou tentar sair. Então, a razão da existência das criptomoedas também, cada uma tem a sua, né? Teve até um tempo que o Facebook tentou criar uma criptomoeda. Não deu certo. Pelo menos até agora. Então, cada uma tem a sua razão de existência. Porém, eu creio que o que eu acho legal de criptomoedas é que cada uma tem uma função diferente. Você tem a Monero que é mais para segurança, para privacidade. Você tem moedas que é mais para staking, como a Ethereum, né? Que se você, por exemplo, ter uns 16 mil reais em Ethereum, você já consegue fazer ela ter te dar uma recompensa, né? Que o modelo da Ethereum é o Proof of Stake, né? Então, basicamente, o que roda a rede, a forma de consenso da rede, é o dinheiro, né? Que as pessoas investem nessa moeda. Obviamente, se você investir 10 reais, 100 reais, não vai dar certo. Você tem que ter o suficiente para gerar o staking mínimo para essa moeda te dar o retorno. O mínimo, tem o mínimo necessário para você gerar staking. Esquece mineração, é outra coisa. Aqui eu acho que eu vou pra aquela harp que é mais fácil. Vou pegar ela hard de novo. É mais fácil porque ficar falando e jogando contra Hunt que eu não manjo muito. Meio ruim. Então, até sei onde. Então, basicamente, você tem moedas como a Monero, que eu já disse, tem a Polygon, que é uma estilo Layer 2. Então você tem uma quantidade de transações por segundo maior. Você tem moedas que visam a questão não só da privacidade e da conveniência de transações por segundo, mas relacionadas a jogos, relacionada ao que é chamado de jogos pay to earn, né, como Axie Infinity, que geram bastante capital, por incrível que pareça. Basicamente gera milhões de dólares de capital de market cap, né? Por exemplo, no Axie Infinity, entre outros jogos. Tem moedas que são meio que eventos ou são relacionadas a conceitos específicos, a influências específicos. Tem a que são stablecoins, né? Que são moedas que buscam uma estabilidade no dólar ou no euro. Tem moedas que dizem que vão ser um dia ou são no momento moedas que tem um lastro em ouro, por exemplo, em prata, alguma coisa do tipo, né? Mas tem que ver se realmente tem. Tem que checar esse tipo de coisa. Então tem vários tipos de moedas e vários tipos de funções para essas moedas. Muitas delas são pirâmide, muitas delas são somente moedas virtuais. Por exemplo, a Tether, o SD Coin são moedas que são muito usadas até por certos aplicativos para uma forma de pagamento mais descentralizado com base numa moeda estável. Em vez do Bitcoin, você tem uma moeda como a Tether. Eu já usei, por exemplo, para conseguir
receber de livros vendidos nos Estados Unidos, eu usei um programa que ele convertia para Tether ou SD Coin, e aí eu conseguia. Tipo um negócio deles que faz você. Deixa eu ver se esse bicho é fraco. Muito fraco, eu. Deixa eu dar umas bis. Vamos caçando qualquer merda aqui, porque Liga da Morte não funciona, tá movida. Não sei o que funciona contra ele. É que eu tô com uma varinha errada. Não posso caçar aqui porque esses caras eles têm proteção contra a minha varinha. Meio. Não faz sentido. Aqui talvez não tenha. Vamos ver. Não, também tem. Acho que aqui não vai rolar. E outras questões também que são interessantes das criptomoedas, você tem sistemas de fazer empréstimos, né? Como eu já disse em outros episódios, né? Que é... Esse cara aqui eu lembro que ele aceita venda, né? Deixa eu falar aqui, hi. Trade. Eu não consigo vender, mas eu não sei se eu tenho. Não tenho. Pior que eu não tenho outra varinha aqui, né? Se eu tivesse... Não vou comprar outra só pra ir ali, né? Mas enfim. Então, você tem realmente um sistema também de empréstimos, que é chamado de flash loans, que são empréstimos sem colateral também, tem essa questão. O que é esquisito, né? Como que tem um empréstimo que ele é sem colateral? Porque normalmente, quando você tem um empréstimo num banco, por exemplo, qualquer instituição, você tem que ter a prova que você vai conseguir pagar esse empréstimo com juros. Que é para isso que eles dão empréstimos, né? Para ganhar com juros. E não tem como você... Assim, acho que não teria quase nenhuma forma de você fazer empréstimo sem colateral hoje em dia. Tipo, da forma como é feita em plataformas como a Compound, que são aplicativos, ou como Aave, né? Tem que ser... Deixa eu ver se eu... Aqui eu consigo. Só que esse cara é muito fraco, né? Mas vamos só pra ter algo enquanto eu falo, né? Então, basicamente, você tem como fazer um profit, né? Através da venda da venda de... Por exemplo, você troca o SD Coin e faz um esquema de mudar pra Tether. Consegue fazer empréstimos para conseguir outras criptomoedas. Por exemplo, o DAI. Eles normalmente fazem com o DAI e o SD Coin, por exemplo. Eles fazem num contexto que eles conseguem ter um esquema de, nesse flash loan, nesse empréstimo sem colateral, conseguir lucrar através disso. É uma coisa que não é tão simples de fazer. E os retornos não são tão grandes se você não investir muito, né? Não é uma forma que eu recomendo de investimento, com certeza. Mas é algo que as pessoas podem fazer, que usam hoje em dia, né? Tem os empréstimos comuns, que há colateral. E, no caso, você envolve diversas criptomoedas ao mesmo tempo. Em que você tem aí o câmbio entre elas, né? A mudança de valor entre elas, e você usa isso para gerar lucro. Então, é uma forma interessante aí de você pegar profit através de empréstimos. E é para isso que existe o Aave Compound, né? Empréstimos que não poderiam ser feitos no sistema tradicional. Empréstimos sem nenhuma instituição, a não ser o aplicativo. Só que ele atua de uma forma descentralizada, né? Então ele tem os princípios de um sistema de empréstimos que é totalmente diferente de um banco, né? Então não é... De longe não é a mesma coisa. Tipo, não tem nada a ver. Essa possibilidade, porque ele é descentralizado. Então é uma forma interessante de você ter essa possibilidade
Acho que eu tenho aqui uma varinha de fogo. Opa. É pra Sork, né? Sabia. Tem que comprar minha varinha de druida. Outra varinha de druida. E tem, acho que tem mais alguma coisa embaixo. Esses casos aqui são muito fáceis, né? Eu acho que não dá. Eu vou tentar ir pra outro lugar. Rochamou, provavelmente. Então, esse sistema, assim, ó, eu não recomendo, mas é interessante. Normalmente se faria isso usando MetaMask. MetaMask é uma muito útil para você fazer esse tipo de transação com criptomoedas. Você tem MetaMask, Aave e outras ferramentas que conseguem converter isso para você conseguir fazer um Pix, por exemplo, com criptomoedas, né? Eu não sei qual que eu uso aqui, se é Solidity. Tem uma aqui que eu uso para converter criptomoedas para Pix, direto para. Tem tipo um sistema que uma pessoa ajuda nessa transação. Até tem que ver o aplicativo depois. Deixa eu ver o aplicativo aqui, eu acho que consigo ver rápido. Que para receber do exterior, por exemplo, eu precisei do Payoneer e do AirTM. Que até foi num vídeo do YouTube que eu descobri sobre esse AirTM, que permite que você receba transações aí que tem uma relação com criptomoedas, né? Que é extremamente útil. O que tem aqui? Comida. Então, grande parte. Assim, o começo do livro é nisso, né? Em criptomoedas, staking e coisas do tipo. Que eu já falei também com mais detalhes em outros episódios do podcast. Tem uma parte depois que vai ser se a economia consiste em jogos de soma zero, né? E eu já fiz um episódio sobre esse tema. Eu fiz no podcast mesmo. E o que são jogos de soma zero? Isso tem a ver com um livro do Von Neumann, que é um cara muito importante para a ciência da computação, que é sobre o que é chamado de Game Theory, né? E eu lembro que a primeira vez que eu ouvi falar sobre Game Theory, né? Eu realmente não entendia qual que era a razão da existência, né? Porque eu lembro que tinha cursos no Coursera, por exemplo, de Game Theory. Eu nunca realmente sabia como aquilo realmente funcionava, qual que era o objetivo daquele negócio, né? Que eu tenho que provavelmente vir aqui. Aqui não é. Ai, sei. Eu queria ir pra uma região específica, mas eu não. Acho que tenho que pesquisar aqui. Ó, chamou. Esqueci como vai. Como ir. Eu acho que tem que ir pra Tais, na verdade. Eu lembrei. Eu vou pra Tais. Tá, eu vou pra. Bom. Agora eu vou pra Tais. Ai, sei. Agora eu vou pra Tais, né? E agora eu consigo ir pra onde eu quero. Que é Rochamu. Vou caçar um pouquinho. Rochamu não, Aramonde. Primeiro. Depois eu vou pra Rochamu, que Rochamu é mais tenso. Para Aramonde primeiro. Pronto. Aqui é mais simples de caçar, né? Já tô acostumado. Então antes de eu ir. Então basicamente. Só pra dar uma ouvida aqui. Comer. Jogos de soma zero. E a questão da teoria dos jogos tem a ver com a economia. Assim, o objetivo inicial do Von Neumann era tentar aplicar para jogos como o poker. Depois ele viu que tinha aplicações na teoria
também para economia. E meio que ele escreveu um paper inicialmente sobre isso, depois escreveu um livro com outro cara que é o Morgenstern, que é um livro muito grande e muito bom, que eu já fiz resenha no Instagram. E basicamente, o foco é tentar dar uma razão, uma explicação econômica de como realmente funciona processos econômicos. E tem várias razões porque eu, como da escola austríaca, né, da versão mais recente da nova escola austríaca, né, não acredito tanto nesse tipo de divisão, mas eu creio que várias questões da teoria dos jogos são muito importantes. Quando alguém diz que economia os jogos soma zero, significa que ninguém perde nessas transações. Que a economia é um sistema em equilíbrio. Um equilíbrio quase termodinâmico. O que significa que é um sistema em equilíbrio? Significaria que assim, tem várias versões de equilíbrio, né? Algumas definem que é quando o preço define, por exemplo, a informação dentro do mercado. Então, por exemplo, alguém pode dizer que as ações de empresas elas podem ser definidas, né, pelos preços, o histórico de preços, o que é uma visão que eu creio que nem todos acreditam, né? Obviamente porque é uma visão errada. Porque se você pensar direitinho, você vai ver que de forma bayesiana é impossível de se prever o futuro. Usando coisas como a Facebook Profit, que eu já mostrei no canal, por exemplo, em ações da Apple. Você não consegue prever o futuro, é impossível. Porque a economia tem a ver com eventos que são físicos, que são psicológicos também, são coisas da forma que as pessoas pensam. Então, eu falei, por exemplo, do caso no Japão, né? Que as ações caíram recentemente. Tem várias razões que fazem esse tipo de crise acontecer. E parte disso é ignorância, tanto de governos em sua administração, quanto dos agentes na economia. Qualquer tipo de pessoa, grupo, fundos de investimento, hedge funds, na sua administração dos seus recursos, né? Então tem hedge funds que investem no mundo todo. É uma coisa normal. Mas eu tô com medo de fazer isso e pegar Red. Red não, pegar Black, coisa escura, sei lá o que. Então, meio que não tem. Existem pessoas que acreditam que a economia tem que estar em equilíbrio, né? Que não tem coisas novas que acontecem continuamente na economia. Que é um sistema incompleto. Opa, outra movida. Que é um sistema em completo equilíbrio. Que não é a realidade. Na verdade, tem livros que é sobre exatamente argumentando que a economia é um sistema em desequilíbrio. Que é o que eu, por exemplo, é o que eu acredito. O que significa que a economia é desequilíbrio? Que todos os agentes da economia, eles, ao tentar maximizar seus lucros e minimizar suas perdas, eles acabam cometendo erros. Erros de investimento, problemas que eles não conseguiram prever. Então você investe numa empresa, tá tudo certo, toda a informação dela parece que ela vai crescer, mas acontece um problema, de repente um caso incontrolável para você, que faz essa empresa falir, e aí você perde tudo, né? E tô falando falir de verdade, de repente nem que essas ações caíram. Se as ações caíram, pode subir de novo depois. Tem vários exemplos aí de ciclos em que a empresa ela tem quedas, né? Se você ver o ciclo histórico, ela teve épocas de alta e de quedas, né? Então, não é o fim do mundo se a sua ação tá caindo. Lembro até de professor de investimentos, que ele falou dessa questão da Universidade de Geneva, né? Que ele fala dessa questão de que ele estava investindo numa empresa, a Nokia, numa época do começo, e aconteceu que
ela... Opa. Ela tava bem e tal, começou a cair e ele vendeu as ações. Só que depois de um tempo, depois de alguns anos, ele viu que se ele não tivesse vendido, se tivesse esperado um pouco mais, alguns anos, porque a questão é esperar, né? É chamada de utilidade de desconto, né? É, na economia comportamental. Que é que as pessoas tendem a querer as coisas o mais rápido possível. Então, fizeram experimento, por exemplo, com um grupo de soldados. Ah, você quer ganhar 5 mil agora ou 20 mil daqui a tantos anos? Todo mundo quis agora. Todo mundo. Por quê? Porque daqui a tantos anos, não sei se eu vou estar vivo, como que eu. Como que a pessoa vai saber se ela vai receber? Não, melhor você recebeu agora, mesmo que é menos. Por quê? Porque a pessoa não tem informação. Tá tudo cheio aqui. A pessoa não tem informação o suficiente pra saber se o que vai acontecer. Então ela age o melhor que ela pode, né? Com a informação que ela tem. Ela não consegue prever o futuro, mas ela vai tentar fazer o melhor. Na verdade, todo empreendedor, ele age dessa forma. O seu sucesso, ele depende da capacidade dele de entender o possível futuro. Quando eu digo possível, quer dizer que ele não tem certeza exatamente sobre o futuro. Então ele não sabe se a sua empresa ela vai ser bem sucedida no longo prazo, se o produto que ele vai construir vai ser bem sucedido no longo prazo. Isso para diversos tipos de empresas, né? Diversos tipos de setores, né? Em que é impossível você saber o futuro daquele setor. Você meio que vai no bom senso, você vai no seu conhecimento no tema. Então, se tem uma indústria de café, eu tinha um aluno que ele manjava bastante sobre a indústria de café. E aí ele falou que queria abrir uma empresa, né? Só que para abrir uma empresa, ele teria que ter capital, ele teria que ter formas de ganhar investimento, enfim. Mas o que importa no fim é o conhecimento dele nesse tema. Se ele tem o conhecimento, ele tem os canais para fazer isso dar certo. Uma questão de tempo até que ele consiga fazer isso dar certo. Então é uma questão de não prever o futuro, mas meio que entre aspas prever. Antecipar problemas possíveis futuros que poderiam tanto ser de benefício para você ou o contrário, né? Então é basicamente isso. Opa, show. Então, nessa visão de antecipar o futuro, muitos economistas como economistas não, empreendedores vão cometer erros, né? Que podem fazer custar até a sua empresa. De repente, investir num produto que não deu certo. As empresas de jogos, por exemplo, estão nessa questão. A Ubisoft fez uma falha terrível com Assassin's Creed. Seria no Japão e tal. E com certeza a empresa sofreu muito recentemente por conta disso, né? Eu creio que a escola austríaca concorda, entre muitos autores, essa questão de que o consumidor ele é rei, né? Deve ser o foco do empreendedor, né? O marketing é um produto, tudo centrado no consumidor, porque no fim é ele que é o objetivo, né? Que é esse objetivo como empreendedor. Quando alguém não foca no consumidor, atender que ele deseja, né? Ao menos do ponto de vista geral, né? Do nicho que você tá, você vai ter problemas. Você vai ter uma falta de interesse no seu produto e coisa do tipo, né? Parece uma coisa simples, mas na verdade é central para todo tipo de empresa, né? Porque o foco de todas as atividades econômicas é o consumo. Para ter consumo precisa de produção, mas para ter produção tem que ter alguém capaz de produzir. Aí vem divisão de trabalho e outras questões que englobam essa questão. Mas tudo se resume
no geral, ao consumo. Acho que eu vou dar uma volta aqui. Então, economia são jogos de soma zero? Não. Porque as pessoas perdem em atividades econômicas. Elas ganham, elas cometem erros, elas... A maioria das pessoas perdem, a maioria das empresas falem. E o teorema de Minimax de Von Neumann é central para essa questão. O artigo original sobre economia, sobre teoria dos jogos, né? Essa questão de uma função matemática de utilidade com relação à capacidade, né? De você maximizar seus lucros e minimizar suas perdas. Você tem uma empresa que vende arroz, que vende café, que vende roupa. O que você quer fazer, né? Você quer maximizar seus lucros. Opa. Nossa, nada funciona? Deixa eu mudar aqui. Esse daqui com certeza não vai funcionar, né? Tenho que usar... Eu vou ser bem noob aqui, mas eu vou... Vou fazer isso aqui, pronto. Deixa eu pôr na hotkey. Na Shift F5. Tá. Shift F5. É mais fácil. Pronto. Só que vai dar trabalho. Não tem como... Devia ter um jeito de jogar isso aqui automático. Não crosshair. Deixa eu ver se mudar pra target, se ele vai. F5. Opa. Shift F5. Tem que ser assim, não é difícil. Bom. Então... Se fosse um jogo de soma zero, então não haveria relação de lucro e perda. Você teria um sistema em equilíbrio total, mas é basicamente isso, totalmente contrário da realidade. É o que a economia comportamental diz, é o que a neuroeconomia diz. As pessoas, em tentar maximizar seus lucros e minimizar suas perdas, agem de forma irracional diversas vezes, sem conhecimento, ou talvez até opa, outra movida. Sem conhecimento ou até... Eu tô bem focado aqui. Ou até os recursos também para conseguir maximizar seus lucros e minimizar suas perdas de uma forma eficiente, né? De uma forma realmente ter um resultado eficiente, né? Então, é uma coisa simples de entender, mas por que pareça, a maioria não pensa assim. Se você pegar economistas keynesianos, por exemplo, a visão totalmente ao contrário é essa. Eu não vou caçar aqui, não. Vou caçar em outro lugar. Então, o que são, do ponto de vista da teoria dos jogos? Se não é jogo de soma zero, é jogo de soma o quê? É jogo de soma positiva, né? Em que você tem tanto perdedores como vencedores. No contexto de business. Quem são aqueles que vencem? São aqueles que têm mais insights, mais resultados que derivam da sua eficiência de produção, da sua eficiência como empreendedores, das suas decisões como empreendedores. É isso que de fato é o que gera lucro, né? Que é o objetivo do empreendedor, né? O objetivo final do empreendedor é lucrar, é consumir também. Ninguém lucra somente por diversão, né? O objetivo também é consumir. Mas a razão em si
pela qual o empreendedor começa um negócio, além de gostar do negócio, de repente, enfim, entre outros, é lucrar. Esse é o objetivo. Qualquer versão que não vise isso vai cometer erros com relação à natureza de empreendimentos. Então, o objetivo é lucrar. Essa é a realidade. Que muitos não entendem, né? Tem certas ideologias que são contra lucro, né? Que lucro tá errado, que é o surplus value, né? Mais-valia. Mas isso é uma visão totalmente conturbada da realidade, né? Quando a gente vê realmente qual que é o objetivo de um empreendedor, né? Então, basicamente, na teoria dos jogos, a sua visão deveria ser, na minha opinião, que a economia consiste de jogos de soma positiva, onde não é um sistema em equilíbrio, é um sistema em desequilíbrio, onde os agentes não agem, muitas das vezes, de forma racional, e onde, a maioria das vezes, eles não agem de forma a ter o objetivo que eles querem, na verdade. Então, se a empresa ela quer lucrar, ela quer fazer o melhor. Por exemplo, você vê exemplos na Disney, por exemplo, de filmes horríveis que ela fez recentemente que fizeram ela perder dinheiro. Porque eles falharam em maximizar seus lucros e minimizar suas perdas de custo, né? Foi por burrice, na minha opinião. Por má administração dos recursos que eles tinham, da propriedade intelectual que eles tinham. Então, tem essa questão de muitos dos erros de empreendedores serem por ou falta de conhecimento ou outras questões que naturalmente, como no caso da Disney, tem várias razões específicas pela qual eles têm falhado em certos filmes. E são questões culturais e ideológicas também. E isso, obviamente, traz problemas para a própria empresa. Problemas sérios aí em diversos filmes que não lucram o suficiente para mesmo custear o filme, né? De repente o lucro não foi o suficiente para gerar algo que de fato fosse substancial para os investidores que investiram naquele filme para dar certo, né? Não é só com o dinheiro da empresa que ele é feito, também com o dinheiro de investidores também, que querem receber um lucro disso, né? Diversos filmes é assim que funciona, né? Então, no mercado de filmes, no mercado de restaurantes, tudo são jogos de soma positiva. Tudo tem uma relação de lucro e perda, né? Profit and Loss, que é um livro de Van Mises, por exemplo, que é muito conhecido, que eu acho muito bom. Então sempre tem um lucro e a perda. Isso é algo natural e é algo que não tem como você retirar de sistemas econômicos. Bom, outro episódio é sobre uma coisa que eu li no livro do Von Hayek, que é sobre a possibilidade de moedas totalmente privadas, né? Então, é possível ter moedas totalmente privadas atualmente? Qual você acha que seria a moeda mais possível de ser considerada privada atualmente, né? Qual seria a candidata, né? Eu creio que qualquer um pensaria que a melhor candidata seria o Bitcoin, né? Ou qualquer outra criptomoeda que tenha propriedades parecidas, descentralizadas. Que tem essa questão de que as moedas, atualmente, elas são obrigatórias pelo Estado, né? Então, o Estado obriga você a usar o real no Brasil, você usar o dólar nos Estados Unidos. Então, você tem essa obrigação de usar tal moeda. Você não tem moedas privadas de uma forma como seria numa economia de livre mercado, né? De forma totalmente livre. Então, essa visão de moedas totalmente privadas, ela está totalmente inserida no contexto em que os países veriam que esse seria o melhor caminho e aceitariam essa questão, porque senão não é possível. O que pode também ter, e se eu não me engano ele cita isso no livro também, o Von Hayek, é a questão de que você poderia ter um sistema híbrido, né?
de ter tanto moedas privadas quanto as normais. Então tem a moeda fiat, normal do governo. Tem a moeda privada que também é usada para transações de uma forma até intercambiável. No momento a gente já tem isso, de certa forma. Obviamente, nem todos usam hoje em dia para pagamentos, Polygon, USD Coin, Tether, enfim. Um exemplo claro seria o Tether. Seria uma forma de você ter dólares de forma virtual e mais descentralizada do que a atual, por exemplo. Você tem que passar por um banco, um aplicativo que tem um banco que, por mais que tenha fintech, né? Tem as fintechs que ajudam, né? Mas, por exemplo, para você ter dólares lá fora, é um processo um pouco burocrático. Não tem como você dizer que não. Ele é burocrático pela simples questão que você precisa de um intermediário. No caso de alguém que use, por exemplo, qualquer tipo de moeda, que seja uma stablecoin, né? E você consiga armazenar ela de alguma forma, você basicamente tem um sistema descentralizado de armazenamento em dólares. E uma coisa que acontece de todas as moedas, inclusive o dólar, é a inflação. Então, se você tem poupança, por exemplo, no real, e você tem uma inflação maior do real em relação ao dólar, crescimento de inflação por ano, ou do euro, então obviamente seria melhor você ter poupança em dólar do que em real. Porque o real vai ter mais inflação, você tem menor poder de compra, tanto externo quanto interno, doméstico no Brasil. Então por que não ter apenas poupança em euro? Ou parte da poupança em euro, a maior parte da poupança em euro e outra em real ou outra moeda. Tem essa questão. Tem outra mochila. Tem essa questão, né? Que você, nesse sistema que já é híbrido de certa forma, mas tão disposto assim, né? Tão divulgado, né? Não são tantas pessoas que usam. Mas você tem um sistema híbrido já que permite que você tenha acesso a moedas privadas, a moedas descentralizadas, com certa proteção específica para cada moeda, mas que te permitem um controle muito maior com relação à quantidade de inflação que tem na sua carteira privada, né? Então, se você armazena todo o seu dinheiro em reais, você logicamente vai ter um problema. Que a inflação do real pode ser maior do que outras moedas que você poderia adquirir. Então, tem vários prós com relação a ter o dólar. Por exemplo, se eu voltasse no tempo, vamos supor que fosse possível, e eu fosse para 20 anos atrás, qual você acha que é a primeira coisa que eu faria? Eu investiria em dólar. Que o preço do dólar estava bem baixo naquela época em relação ao real. Eu compraria dólares por um preço menor e venderia quando o preço subisse ao atual de 5. Então, tem muitas pessoas obviamente perdendo com o dólar lá em cima, mas tem muitas ganhando também. Quem armazenou dólares durante os anos, agora ele tá com mais dinheiro do que antes, sem fazer nada. Só tendo a poupança em dólares no exterior, ou hoje em dia através de fintechs que permitem esse armazenamento, né? Então hoje em dia tem fintechs que permitem que você tenha armazenamento em dólares, né? De uma forma assim, simples. Só que a forma mais simples, menos burocrática, através de criptomoedas. Então as stablecoins são basicamente moedas estáveis, com base no dólar ou euro. Então você tem uma... Tipo, poderia ser feita uma com real também, não sei se tem. Então você teria uma forma de armazenar dinheiro de uma forma virtual, só que muito mais fácil de você usar, de você armazenar. Obviamente você tem que ter um cuidado com questões de proteger sua carteira e tal, mas tendo essas questões em xeque, você tem uma
um controle muito maior sobre as suas finanças em si mesmo. Eu até pegaria essa Kinect Legs, mas só que de uma forma totalmente virtual, né? Eu creio que é muito útil essa questão de você armazenar poupança em dinheiro exterior, seja através de um banco ou através de outros meios, como criptomoedas, né? Então são formas aí de armazenamento de capital, né? Agora, teria que ter como mercado totalmente privado, sem moedas centralizadas. Eu creio que no momento isso seria impossível, né? Não que não seja possível fisicamente. Tem como os governos simplesmente quererem isso, né? Mas a moeda sem lastro, né? A moeda fiat, ela tem uma razão para a existência dela. E naturalmente para que os governos sejam capazes de ter mais expansão de crédito e mais dinheiro para gastar, né? Então, ele não vai sumir tão cedo e provavelmente não vai sumir. Então, tem essa questão, né? Mas o sistema híbrido já existe e provavelmente vão ter questões de regulação. Nem todos os países atualmente têm. Na verdade, acho que poucos países têm um sistema até de sugestão de regulação de moedas, né? De criptomoedas. A última vez que eu vi, eu acho que de uma época que a Rússia queria regular, Liechtenstein, tem a Bielorrússia, enfim, tem os centros aí que seriam como ilhas paradisíacas de criptomoedas, mas nem todas as empresas elas realmente, empresas não, nem todos, a maioria dos países não quer esse tipo de regulação, né? Do ponto de vista de benefícios para criptomoedas em si. A questão é que as regulações nem foram feitas de fato ainda em muitos países. Então eu creio que quando a União Europeia ou algum país forte fizer uma regulação eficiente, né? Com certeza essas coisas vão começar a ser naturais, né? E aí você vai ter mais fintechs usando pagamentos com criptomoedas. Você vai conseguir armazenar Tether e coisas do tipo com seu banco favorito em questão. Não necessariamente só com o Nubank, que já dá pra fazer isso, e outros bancos. Fintechs que permitem isso. Então, isso é uma coisa boa. Então, quando uma pessoa fala de criptomoedas, pensa somente no Bitcoin, isso é uma visão muito simplista e até idiota da coisa, porque você dizer que só o Bitcoin é uma criptomoeda conhecida e não existem outras, não faz sentido até. Pelo contrário. Você tem um sistema que você tem diversos tipos de criptomoedas que podem ser úteis para diversos fins. Então tem alguém que prefere aquela moeda relacionada a um jogo, tem aquele que prefere armazenar em stablecoin, que acha interessante ter stablecoin. Então tem várias razões e formas de você usar criptomoedas para seus diversos fins, né? Eu especificamente já uso, né, Tether, mas normalmente eu rapidamente já troco para real. Nessa questão de que para receber em livros, em certos países eu tenho que ter esse tipo de aplicativo, né, que é o IRTM e o Payoneer, para converter esse dinheiro para Tether. Você passa por muitos impostos, você retira muitos impostos assim, mas também você toma muito imposto também. Até porque os próprios aplicativos têm umas não tarifas, né, mas são taxas, né, de transações, né. Então eu meio que, por exemplo, nessa transação aí que eu converti tanto euro para dólar depois para real,
quanto dólar para real. E depois tinha que fazer o Pix. Tem uma forma lá específica. Tudo nisso eu perdi alguma coisa. Então eu ia receber tanto, eu recebi menos. Por conta tanto de impostos que foram direto na fonte, né, da Amazon. Tanto de taxas dos meios que eu usei para converter esse dinheiro, né? Então é meio que... Mas uma coisa é certa, sem a existência da Tether e da USD Coin, eu não conseguiria fazer essa transação, não conseguiria receber com tanta facilidade, né? Fazer essa transferência internacional com tanta facilidade, né? Então uma coisa é certa, cara, pra você fazer uma transferência internacional hoje em dia, eu já fui fazer numa casa de câmbio, por exemplo. Até num shopping. Eu tentei fazer no Itaú, a mulher quase teve um treco. Falei que era uma transação internacional pro Japão. E a menina quase teve um treco, porque eu já comecei a ver que ela não queria fazer, porque provavelmente daria trabalho, né? E é uma questão inconveniente pra pessoa, né? Porque você quer fazer o bagulho e o banco não consegue fazer no tempo correto. Demora tanto tempo pra fazer um TED. Aí você fica dependendo tanto do meio de transação quanto do banco, da burocracia, problema de linguagem. Só que quando você tem uma criptomoeda que tem lastro não, que tem uma base e uma moeda estável, como o dólar, como o euro, né? Você faz isso automaticamente. Então, e você tem várias fintechs que resolvem os problemas que aparecem, né? Então o que é uma fintech, né? Uma empresa que usa tecnologia no setor bancário. Tem Lautex, tem vários tipos de empresas nesse sentido. E basicamente eu não conseguiria receber e até armazenar tudo isso sem fintechs. Então fintechs pra mim, elas são extremamente úteis, né? Pessoalmente, eu creio que pra qualquer pessoa, elas têm diversas utilidades com relação a coisas que elas poderiam ter muito problema pra receber sem a existência delas, num banco tradicional. As fintechs literalmente para desbancar os bancos tradicionais. Talvez não destruir os bancos tradicionais, mas tentar criar modelos que tenham resultados melhores, né? Sempre o setor privado vai ser melhor que o setor público. E sempre empresas mais que se desenvolvem mais, fazem coisas diferentes, vão ter mais resultados que o setor tradicional, que é privado, mas mesmo assim não desenvolve tanto quanto poderia, né? Fica naquela mesmice, que é o sistema bancário brasileiro, né? Que você tem poucos bancos. Nos Estados Unidos você tem milhares de bancos. Aqui no Brasil você tem algumas dezenas. Tem agora várias fintechs que estão vindo, mas a barreira de entrada é simplesmente absurda. Então, tem vários problemas que as empresas têm, que o governo cria, né? Que são a barreira de entrada no mercado. Então, esse é um dos maiores problemas, na verdade. Para a economia como um todo, até. Você ter burocracias que... É aquela velha questão da Alemanha ocidental versus oriental, né? Uma cheia de burocracia, que era com base na Rússia, na esquerda, né? E outra cheia de aspectos, né? Não totalmente, mas de livre mercado, né? Uma pobre e outra rica. Enfim, acho que teve tantos experimentos práticos, né, de econômicos, porque economia não é só teoria, é prática, né? Mas que mostram que o socialismo não dá certo, que simplesmente os exemplos eles são grandes demais, seja na Alemanha Oriental e Ocidental, seja na Rússia, seja em Cuba, na China, na Coreia do Norte e na Coreia do Sul. É só você ver os resultados óbvios, né? Que você já começa a ver que não funciona, né? Não é uma questão ideológica somente, né? Moral. É uma questão de lógica, né? De você ver o que funciona e o que não funciona, e com certeza o socialismo não funciona, né? E funciona o capitalismo, que é o que gera prosperidade
que é o que gera aumento populacional, que é o que gera bem-estar de vida e padrão de vida, né? Então, tudo isso vem de ideias de empreendedorismo e de liberdade econômica. Então, essa é a questão, né? Só que não é o caso que a gente tem no mundo atual, né? Tem outros capítulos que é a maior parte do livro, na verdade. Isso que eu falei é a menor parte. É sobre economias sintéticas, que eu já fiz um vídeo no canal. Então, o que são economias sintéticas? Por exemplo, isso que eu tô jogando agora é uma economia sintética. Até por isso que eu tô jogando também. Tem essa questão. Eu já escrevi alguns livros sobre isso. Sobre economias sintéticas no geral. Basicamente, o que é? É literalmente um jogo. Tem dois tipos de economias sintéticas, né? Nesse caso, isso é uma real. É um jogo que tem pessoas jogando e que tem commodities virtuais, que tem dinheiro. Aqui, eu, por exemplo, eu tô retirando dinheiro. Eu tô produzindo aqui, por exemplo. Tô produzindo através de Hunt, chamado de Gold Farming. Isso para todo tipo de MMORPG. World of Warcraft, New World, todo tipo de MMORPG que você pensar, Perfect World, Mu Online, Cabal. Você tem um sistema de produção. Tem PIB per capita por jogador. Você tem o PIB geral. Você tem o PNB, que é o Produto Interno Bruto, Produto Nacional Bruto. Você tem um salário per capita de cada jogador. Produção per capita de diversos tipos de commodities. No nível online isso é muito importante, por exemplo, que você tem um sistema. Acho que eu vou usar isso daqui, senão. Chegou mais tera. Deixa eu usar Shift F5 também. Nossa, usar hotkey é horrível, mano. Aí. Pronto. Eu não tô muito acostumado com hotkey, então eu não consigo falar enquanto eu faço. Então, você tem a moeda do jogo com valor em dólares. Então, eu não vou mostrar aqui. Já mostrei em outros vídeos, mas tem um site chamado Player Auctions, né, que eu uso bastante. Que é um site que você nem precisa do jogo em si para fazer a transação. Você só precisa da conta e acesso ao Player Auctions, e você consegue trocar qualquer moeda de qualquer jogo sem o jogo até saber. Você envia essas moedas para cada jogador, pro jogador, né? Através do Player Auctions, né? E você tem um sistema que é basicamente uma taxa de câmbio, até como o mercado de ações, de certa forma, de jogos com relação à moeda de cada um. Então, tem a moeda do Tibia que 25, acho que 25 mil K é igual a $50, se não me engano, tá atualmente. Tem a moeda do World of Warcraft, que, se não me engano, tá tantos gold, $60, algo assim. E tem jogadores que fazem dinheiro com isso. Tem pessoas que tiram salário por mês de mais de R$2.000. Tem o Tibia Emprego, por exemplo, que é um cara que tira mais ou menos isso. Consegue tirar mais ou menos isso. Você tem que ter conhecimento, né? Se você for noob que nem eu, você não vai conseguir. Mas, basicamente você pode aprender também, né? Uma questão de conhecimento, recursos para conseguir produzir o suficiente, né? Então você tem uma relação que as moedas desses jogos têm mais valor que muitas moedas de países. Então, em questão de taxa de câmbio, elas perdem. Perdão, moedas de certos países perdem para essas moedas de certos jogos. Então, é realmente um market cap enorme. Eu não sei o market cap do Tibia, né? Quem tem esse valor deve ser os desenvolvedores, mas cara, é muito dinheiro que é envolvido. Tem guerra aí que custa mais de R$60.000. Tem personagem que custa mais de
10 mil reais, 20 mil reais. Então é uma coisa que realmente tem valor pros jogadores e por isso tem valor na vida real também. Tem o valor convertido para reais e dólares e euros também. Então isso que é Gold Farm. Gold Farm não é uma coisa nova, é uma coisa de anos atrás. Teve uma notícia famosa que colocavam os jogadores na China, né? Prisioneiros pra fazer Gold Farm, né? Só na China, né? Eu acho que China e Coreia do Sul são os únicos que isso seria algo possível, né? De tanto que eles são fortes em jogos, né? Mas basicamente você tem, sim, um sistema, né? Em que permite chamado de Real Money Trading, né? E eu falo disso no livro, né? Só que eu falo mais sobre economias sintéticas, fictícias, né? Então essa economia que eu tô jogando aqui é uma economia real, que tem pessoas que estão comprando coisas fisicamente, estão conversando, interagindo. Essa é uma economia que tem uma temática, né? Então EVE Online tem uma temática diferente do Tibia. Então aqui é um jogo mais pseudo-feudalismo. Outros jogos têm uma visão mais corporativa, como EVE Online. Uma temática diferente, que é mais futurista, né? Sci-fi. Isso não muda muita coisa, mas muda as relações econômicas e a forma que as coisas são feitas, né? Mas basicamente é isso. E além dessa questão, você tem as economias fictícias, né? Que não são reais, mas que poderiam ser convertidas para as interativas, né? Então, você pode pegar um livro, converter para um jogo, que vai ter pessoas jogando, vai ter pessoas colocando dinheiro, e vai ter pessoas que vão fazer transações entre si também. Então, eu lembro do Tibia, numa época, né, que você vendia as coisas não pelo marketing, né? Você vendia... tinha tipo uma aba aqui embaixo, que tinha as pessoas anunciando. Era uma bagunça, na verdade. Tinha as pessoas anunciando, né? Isso em 2010, alguma coisa assim. 2009. 2007, algo assim. Elas anunciavam os produtos que ela queria vender. Tipo, esse escudo aqui. Ou quero vender potion, enfim. De forma mais barata que o NPC. Qualquer coisa. Itens, né? E aí você via uma oferta, tipo como se fosse uma feira. Você via uma oferta que você queria, você falava com a pessoa. E você tinha que ir até onde a pessoa. Então eu lembro de uma vez quando eu era pequeno que eu fui até a cidade de Thaís, desde Carlin, pra comprar uma plate armor na época. Pra mim era uma coisa diferente quando eu era noob no jogo ainda. Mais do que eu sou agora até. Quando eu era novo, né? Então eram transações. Economia consiste de transações. E riqueza consiste na quantidade de transações. Não na quantidade de transações necessariamente, mas uma economia saudável é uma economia que tem liberdade de transações. Então, você consegue converter qualquer economia que foi criada ficticiamente, de forma totalmente fictícia, num livro. Então, por exemplo, vamos supor que o Tibia fosse um livro anteriormente, eles convertessem para um jogo. Eles transformaram numa economia agora. Só que para uma economia funcionar, ela não pode ter uma pessoa só, tem que ter vários seres humanos, né? Então, o que o Mises diz, né? Que a economia é tudo sobre a ação humana. Então não tem como você ter uma economia num jogo como Elden Ring. Mas tem como você ter num MMO RPG. Assim, sem aspectos inflacionários, né? Se o jogo tem autoplay, coisa do tipo, aí se torna algo tão inflacionário que nem faz sentido considerar uma economia, porque tudo tão inflacionário que nem tem questões de produção, escassez de recursos, coisas do tipo, né? Não são essenciais, mas são características de uma economia normal, funcional, né? Então, tem esse ponto. Star Wars, por exemplo, eu falo bastante no livro de Star Wars. Eu li, assim, bastante quadrinhos sobre Star Wars, livros. Por sinal, me impressionaram porque o conteúdo ele é muito rico em detalhes, né, sobre a história. Tem o livro, por exemplo, Essential Chronology,
que conta a história de todos os livros de Star Wars. Os principais, né? Um resumo, né? Bem pequeno, comparado a 400 livros que existem sobre Star Wars. E é muito bom. Dos filmes também fala. E você vê que tem uma história, um sistema econômico político que envolve esse tema, né? E tem até artigos acadêmicos, se você procurar, até vou deixar alguns na descrição, sobre Star Wars, geopolítica de Star Wars, política em Star Wars. Que realmente você tem política ali, você tem coisas que são coisas que a gente discute na vida real também. Então, o elemento de economias fictícias é que elas não existem, mas que elas têm tudo em filme, tudo em jogo, eles têm uma relação também com a vida real, eles têm uma cópia de eventos, de coisas também, né? Enfim. De estruturas sociais, enfim. Então, economia fictícia tem a ver com um livro que cria eventos que tem a ver com isso. Star Wars é um exemplo mais claro, né? Em que você tem... eu já falei sobre em outro episódio, né? Não vou me reter muito aqui, mas a história de Star Wars tem questões relacionadas a tanto jurisprudência quanto economia. Tem épocas que questões de guerras teve questões no Senado com relação a aprovar uma lei, por exemplo, para literalmente facilitar empréstimos entre bancos e empresas, que literalmente expansão de crédito, que eu falei em outro episódio, para financiar a guerra, pra a república não falir mais ainda economicamente, né? Aí teve uma palestra da Padme Amidala no Senado que desbancou essa ideia, né? Queria ser aprovada por alguns contrários à república, né? Que estavam ali dentro, como o Palpatine, enfim, e outros senadores, né? Então, é um evento muito interessante, porque você tem uma decisão, né? Política, né? Como que a gente deve administrar nesse evento de guerra os recursos de Estado, né? De um Estado não num país, de uma república que é como se fosse uma União Europeia, né? Então você tem milhões de países, entre aspas, né? Que fazem parte da república, milhões não, milhares. E que tem um lugar no Senado, que é dividido por setores, né? E essa história dos setores também é interessante, porque 1000 anos antes do filme do Star Wars, na cronologia, teve uma coisa chamada Reformas de Roussan, que basicamente teve uma guerra que a República venceu contra os Sith, e basicamente acho que era o Finis Valorum, não lembro exatamente o líder do Senado, né, que ele promoveu uma política de redução de poder da República, do Jedi também, e que voltou somente durante o começo da Guerra dos Clones. Então ele reduziu a marinha, a frota da marinha, a frota... É estranho falar marinha porque é em nave espacial, né? No filme, né? Mas eles chamam de Navy, né? Então... Reduziu tudo, descentralizou o poder político da República para ter menos poder militar, coisa do tipo. Até porque não havia mais necessidade, né? É porque a expansão militar, a centralização militar, ela aconteceu por conta da necessidade que eles tinham de guerrear contra o Sith. Só que ele viu, por exemplo, que essa necessidade não existia e se tornou um problema. Então, você tem uma questão de uma visão contra a centralização política, de poder. Tipo, a política... Quem manda no bagulho é a República, mas se ela ter poder demais, ela vai acabar sendo um problema para os próprios estados que ela domina sobre, né? Então, o que acontece no filme do nascimento do Império, que você tem literalmente centralização política voltando ao seu máximo, né? Que aí o Estado muda em tudo. Estado não, né? A República. Simplesmente manda em tudo com mão de ferro e que se ferre todo mundo. Então, é uma visão, tipo, quando você vê o filme do Império, o Império como um todo, de Palpatine, e você compara com
a visão descentralizadora da reforma de Busan, né? Você vai ver que é totalmente diferente. Tanto a razão política e a visão política de cada um, né? Que no caso do Palpatine só queria domínio total do ditador, né? Enfim, mas é uma ideia diferente, né? Uma ideia um de um ditador e outro de alguém que quer uma república mais democrática, né? Então, o Palpatine, por exemplo, ele vai acabar com questões legais, ele vai acabar com o Estado de Direito, liberdade de expressão, ele vai criar uma falsa ideia de liberdade econômica, que no fim ele só vai ter os companheiros dele e os caras que são contrários a ele, ele vai simplesmente destruir. Ele simplesmente vai falar pros bancos e pra empresas, corporações grandes, ou vocês me seguem, ou é que nem no filme da Alice nos Países das Maravilhas, né? Corta suas cabeças, né? Então é literalmente isso, era um reino pelo medo, né? Até os contrabandistas, né? Os smugglers, né? Como o Boba Fett, coisa do tipo. Eles foram leais ao imperador, até por questões financeiras, porque eles começaram a ganhar mais mesmo também. Então os bancos, esses caras, eles começaram a ganhar mais no Império do que na República, né? Então pra eles, inicialmente não tinha diferença. Estavam ganhando mais, então que se ferre. Mas se alguém pensar que o Império ele era uma economia de livre mercado, isso é uma visão totalmente deturpada do que é o livre mercado. O livre mercado ele tem a tendência de querer filosoficamente uma liberdade econômica, ao invés de uma liberdade que na verdade só tá na mão de um poder centralizador, que no caso era um ditador, né? Então essa visão é totalmente, na minha opinião, não, é uma coisa, tem coisa que é opinião, tem coisa que é realidade, né? O Império não era uma economia de livre mercado, na sua versão com mais bom senso, né? Isso é algo que é tão óbvio que eu acho que não tem nem como alguém dizer o contrário sem falar besteira, né? Então, basicamente isso. Então, você vai ter muitas questões na história que eu acho muito interessante. O principal livro de história do Star Wars é o Essential Chronology, né? Eu vi a primeira versão, tem que ler a segunda, que tem mais coisa. Mas conta a história de tudo, dos Mandalorians, da República, dos Hutts, né? Que inicialmente eram mais fortes que a República. A República nasceu de uma unificação inicial entre o Império Teta, parece, né? O sistema Teta, enfim. Tem um mapa lá do Star Wars e tal, mas é uma história muito interessante e rica, né? E a principal coisa que eu quero aumentar do livro, ele já tem 800 e poucas páginas, é essa parte do Star Wars, porque eu acho muito interessante. E é a parte que mais eu trabalho, por incrível que pareça. Eu creio que não teve nenhum livro que tive mais trabalho que esse por conta do Star Wars. Eu tive que ler muito livro grande, muito quadrinho, que por incrível que pareça demora pra ler tudo, e pra achar algo útil, né? Porque às vezes você lê e você não acha algo útil, aí meio que você perde tempo. Ver séries também, da Guerra dos Clones e tal. Os filmes eu já tinha visto, mas eu tive que ler o roteiro. Enfim, os sourcebooks, por exemplo, que eram usados pra RPG, mas tem muitas informações válidas, valiosas, né? Eu tenho que ler muito mais outras coisas, livros e tal, mas eu creio que vai ser impossível na minha vida, talvez, eu ler tudo. Mas eu tentei fazer o máximo pra trazer o máximo de conteúdo sobre o tema do ponto de vista econômico, né? Mas foi realmente difícil, pra ser sincero. Não foi algo simples escrever sobre Star Wars, que é muito mais difícil do que parece, a quantidade de informação, e por incrível que pareça boa e útil para discussões econômicas. Citei só o principal, mas durante a Guerra dos Clones tem várias questões com relação à tarifa, que vai criar a razão da Guerra dos Clones, né?
uma tarifa ali que foi feita numa zona de livre mercado, né? Free Trade Zone. Que na verdade teve pessoas no fundo que fizeram aquilo acontecer, né? Pra ter a guerra. Enfim, tem tanta coisa boa, interessante nesse contexto, né? Que é realmente muito bem feito. Todo o sistema da história do Star Wars, né? Ele é muito rico em conteúdo, né? Alguém que faz vídeo de Star Wars, por exemplo, vai ter conteúdo pra vida toda, porque um vídeo de Star Wars, né? Que a pessoa, por exemplo, que faz conteúdo sobre Harry Potter ou livros dessa forma, talvez um dia não tenha mais conteúdo, né? Sobre o tema, né? Mas Star Wars vai ter conteúdo pra sempre, porque é muita coisa. Se bem que hoje em dia ele ficou pior, né? Mas eu acho que até pra uma pessoa que gosta muito de Star Wars e ver o que aconteceu na Disney recentemente, não deveria nem ficar triste, porque tem tanta coisa pra ver sobre Star Wars. Livros e coisas do tipo, né? Jogos. Tem um MMORPG Star Wars também que eu falo no livro um pouco também sobre. Cara, é suficiente pra uma vida você só ficar lendo coisas de Star Wars, de tanta coisa que tem. E pra questões econômicas, eu creio que os mais importantes são sobre a história do Sith. Tem uns que são ruins. Aquele livro, A Tribo Perdida do Sith, eu tava lendo no começo, depois eu achei horrível. Muito chato. Outros livros mais legais, tipo aquele sobre o Darth... Qual é o nome do cara? Darth Bane, por exemplo, um livro interessante. Se você quiser ver algo diferente. Darth Malgus, enfim, tem vários livros que eu não li ainda. Que eu tenho que ler do Star Wars. Mas que eu vou ler no seu devido tempo, né? E tem outros que eu li que são mais gerais, né? Como source books e coisas do tipo. O livro do Sith também é um livro interessante. Que fala bastante sobre história. E questões políticas. Mas o que mais fala sobre política e economia do Império é o Smuggler's Guide, o Guia dos Contrabandistas e o livro do Império, que é um livro preto, escrito Império, na capa. Que fala bastante, muito interessante. Tipo, do ponto de vista político e econômico, qualquer economista se esbalda ali, né? Então, pra mim foi divertido, né? Pesquisasse nesse tema, né? Então, pra mim tudo isso é muito interessante. Pra qualquer um que gosta de Star Wars ou se interessa por política e economia. Então, ambos os aspectos estão presentes em Star Wars. Beleza. Além disso, eu tenho uma parte que fala sobre Star Trek. É uma parte pequena. Eu não sou um especialista em Star Trek. Eu sei bem mais de Star Wars do que Star Trek. Tenho que ver mais as séries e tal, mas eu falei sobre um tema chamado economias de pós-escassez, né? É um tema que eu falei no canal também. O que é uma economia de pós-escassez, né? É uma economia fictícia no Star Trek. É uma série de ficção científica similar a Star Wars. Sem as guerras no mesmo nível. E basicamente uma economia em que tudo tem abundância pelo aumento da tecnologia, tudo vai ter abundância e a existência do dinheiro deixa de existir. A necessidade do dinheiro tende a deixar de existir. Então tem cenas em filmes de aquele cara lá que é o Professor Xavier no X-Men fala dessa questão de que depois de um tempo o dinheiro começou a ser uma ilusão. Só que essa visão do Star Trek, ela não bate com a realidade. Então, por quê? O próprio Star Wars ele usa commodities, por exemplo. Tem o dinheiro com base em lastro, tem dinheiro virtual, né? Mas o lastro em prata e ouro. São os créditos, né? No Star Trek não tem nada. Eles até fazem transações com outros sistemas, mas eles não têm dinheiro na Terra, por exemplo. Isso é um problema. E é um problema muito sério, na verdade. Porque, primeiro, que não é possível
ter abundância suficiente para todo mundo, de todas as formas. Por quê? Porque quando você tem mais produção, você acaba tendo uma população maior ao longo do tempo. É a lei malthusiana, né? Quanto mais produção, quanto mais capacidade de capital, geração de capital e coisas do tipo, e de produção de fato, principalmente comida, você gera mais pessoas. É natural. É uma lei populacional de como as pessoas se comportam quando elas têm abundância. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que é impossível que haja abundância suficiente num sistema que, obviamente, ele sempre cresce populacionalmente. Mesmo que, vamos supor que a tecnologia avance de tal forma que a população não acompanhe os avanços tecnológicos e aí realmente vai ter abundância. Ainda assim, isso é totalmente utópico e fictício. Na vida real isso é impossível. Tem uma questão de preferência temporal, mas também tem uma questão de produção e efeitos temporais de produção. Então, tem um limite do que você pode produzir em tal tempo. Tem um limite de área por produção. E o que faz as pessoas conseguirem produzir mais na agricultura, por exemplo, é avanços na tecnologia, é avanços na genética, na biologia, né? Pra fazer, por exemplo, uvas, arroz, commodities, né? Mais resistente, né? A pesticidas, a doenças, porque plantas também ficam doentes e aí elas passam umas para as outras e aí acaba fazendo a plantação ficar infrutífera, né? Própria pro consumo. E tudo isso aumentou. Também tem questões na química, né? Uso de nitrogênio, uso de amônia, uso de formas de colocar potássio e diversos tipos de nutrientes na terra para preparar para o cultivo. Tudo isso gerou uma capacidade maior de produção. Ainda assim, esse aumento de produção não tem como ser o suficiente para toda a população ao ponto de ser criada naturalmente uma relação de distribuição de comida universal, por exemplo, ou de qualquer commodity universal, ao ponto que volta para ser um sistema em barter, né? Que você tem troca de coisas por coisas em vez de usar o dinheiro como base. Não faz sentido. Literalmente, não faz sentido. Não tem como nem teoricamente isso acontecer. Simplesmente, economias de pós-escassez são uma utopia socialista de sci-fi, né? Então, se tem uma utopia socialista de sci-fi, é o que tem no Star Trek. É uma boa série e tal, os filmes são muito bons, principalmente, mas esse negócio de economias de pós-escassez não funciona. E eu falo sobre isso no livro também, né? Eu falo também sobre Asimov, sobre psicohistória, né? Sobre a história do Harry Seldon e coisas do tipo, né? Que são 5 livros, né? Que é do mesmo criador do robô, que é o Fundação. E tem até mais livro que eu tenho que ler dele, né? Mas basicamente esse livro tem a ver com um império que está caindo. Foi escrito em 1950, se não me engano. Algo assim. E esse império que estava caindo tinha um matemático, né? Chamado Harry Seldon, que ele inventou uma teoria chamada psicohistória, que usa matemática, psicologia, sociologia, história, né? Hoje em dia a gente incluiria data mining também e outras questões para coletar informações de notícias e tal, para prever não o futuro, mas o possível colapso de impérios. E o que provavelmente acontece em certas ocasiões, por razões óbvias e econômicas, sociais e coisas do tipo, né? E a conclusão do Seldon foi que o império, por questões populacionais, por questões econômicas, por questões culturais,
estava em queda mesmo sem ninguém saber. É que ele foi muito baseado no Império Romano. O próprio Asimov disse que ele se baseou no Império Romano. Ele até tem um livro de 500 páginas só sobre o Império Romano. Então ele manja do Império Romano. Ele criou esse livro com base no Império Romano. Até a morte do Imperador Cleão I foi com base na morte do Augusto César. Assassinado, né? Então, basicamente é uma história em que a busca é por não salvar o Império, que já estava condenado, mas é reconstruir um novo Império posterior a esse. Então tem uma questão de sempre olhar para o futuro, né? Não o presente, porque o Harry Seldon, se ele quisesse ficar de boa na vida dele toda a vida, ele ficaria, porque isso era uma coisa que só aconteceria tantos anos depois. Só que mesmo assim ele tinha essa visão de que ele tinha um dever, tendo as ferramentas matemáticas, psicológicas, históricas para fazer isso, de buscar criar o que chamam de fundação, né? A história do Harry Seldon, para resumir, eu já falei sobre isso em outro episódio, e eu falo com mais detalhes no livro, né? Citando o livro também, os diversos livros dessa história, né? Ele era um matemático, com uns 30 e poucos anos, não muito conhecido. Acho que não, nem conhecido. Eu não usei ninguém na matemática. Só um estudante que estava avançando no tema. Escreveu um artigo e fez uma palestra, uma conferência de matemáticos em Trentor, né? Lá na... que é do livro, né? Tem a série também na Apple TV, que é um nicho. Ele fez uma palestra que chamou a atenção de um dos funcionários do imperador, né? E nessa palestra ele falava sobre psicohistória, né? A possibilidade, na época ainda, de prever, através de dados, equações e da história de uma nação, tanto a história passada como a presente, de forma bayesiana e markoviana, né? O futuro. Só que não é com certeza absoluta, é mais ou menos como se fosse forma abstrata, né? Mas com dados, baseado em dados. Isso no ser humano é difícil, é impossível. Do ponto de vista econômico, psicohistória é impossível. Totalmente fictício, não funcionaria nunca na economia. Agora, é interessante quando o Asimov ele tenta explicar como funciona a psicohistória, né? E sempre quando eu via isso nesses livros, são partes pequenas, mas eu achava muito interessante. E basicamente o imperador chama ele pra conversar e tal, e ele queria saber qual que era dessa psicohistória e se ele poderia usar ela pra garantir que o império, né, Trentor, que dominava toda a galáxia, né, ficaria pra sempre, né? Ou por mais tempo, ou que ele pudesse assegurar o futuro do império, né? Não só na vida do imperador Cleão I, mas de seus filhos subsequentes, né? E acontece que o Seldon não queria inicialmente, ele não acreditava em si mesmo, ele achava que a teoria nunca ia dar certo. E no fim ele tem várias questões que o imperador tenta caçar ele, que ele tá em fuga porque ele não quer fazer o bagulho que ele acha que nem vai dar certo e tal, que seria um problema que ele não queria se mostrar com política. No fim ele se torna o chanceler de Trenton. E ele começa a pesquisar psicohistória por 30 anos. Sem tantos resultados. E no fim, o plano dele funciona. Eu recomendo que você leia os livros, não leia, não veja a série. Mas eu creio que tudo que mostra esse livro, né? Não só como economia e história são importantes para a vida das pessoas também, mas para toda a civilização, como economia é importante. Como decisões de um rei, de um presidente, de um ministro da fazenda, podem afetar diretamente, de forma tão brutal, pessoas específicas, grupos populacionais, o país todo, de uma forma tão crônica que nem parece, mas é a razão de todos os males, né? Então tem várias razões para pensar que
diversos tipos de impostos, diversos tipos de tarifas, diversos tipos de controle de preços, causa um problema no final pro consumidor, pro pobre no fim, né? Então tem uma questão também até de ética, né? De a gente buscar uma economia forte, não só para nós mesmos, mas também para população em geral. Na verdade, esse é o dever do cara que é o político, né? Política é a arte de gerenciar pessoas. E a pessoa que faz isso a si mesmo não é um político, ele é um aproveitador, né? Tá se aproveitando dessa posição política pra se aproveitar do povo, né? Sei lá. Então, o grande ponto aqui do livro, né? É essa questão também da necessidade de fazer, né? De você tem os meios para impedir que algo aconteça no futuro, mesmo que não tenha a ver com você. E é totalmente contrário ao que é chamado de por John Maynard Keynes, né? Que é o Après no Deluge, que é depois disso virar o dilúvio, né? E é uma expressão na economia que tem a ver com que o futuro não importa tanto, que importa mais é o curto prazo, né? Na economia. Então a gente tem que ver os efeitos de curto prazo e não os efeitos de longo prazo. O que para qualquer um da escola austríaca seria estranho, né? Pelo contrário, a gente tem que. Na verdade, se você não olha pro longo prazo na economia, você acaba criando efeitos de curto prazo problemáticos. Que é a expansão de crédito, por exemplo. Que no médio prazo, ela também te afeta. Afeta a economia de forma ruim, né? De forma problemática. Então, não é tão. Essa questão de tipo. A pleno delúgio, né? É uma visão totalmente keynesiana e idiota da economia. É uma visão que não olha o longo prazo, mas sim um curto prazo. E isso não é o teor do livro, é o teor de você olhar para o longo prazo. Então, no contexto do livro, né? Obviamente uma obra de ficção, né? Mas ele fala, né, que o objetivo era um plano para fazer que uma era de trevas de 30 mil anos fosse para 1000, né? De trevas econômica, né? Por conta das más práticas de Trento, mas políticas econômicas, várias questões que causaram essa queda, que tem muito a ver com as quedas do Império Romano. O próprio Asimov diz em um dos prefácios dos seus livros isso, né? Que a queda do Império Romano tem a ver com uma falta de liderança, na verdade, né? Começou a ser uma estrategocracia, né? Generais dominando ali, lutando por poder do Império. E aí não tinha um poder político forte mais como antes. Então a estrutura foi se ruindo aos poucos, né? Ao longo dos séculos, Roma se tornou muito mais fraca do que antes, né? Militarmente, economicamente. Por decisões dos próprios imperadores, né? E no fim ela caiu. Então, alguns dizem que a Igreja Católica é o fantasma do Império Romano, mas a questão é que ele caiu por razões de políticas que eles adotaram ao longo dos séculos e que não deram certo. Não necessariamente isso, mas as causas estão mais focadas na questão de estar fraco na hora errada, né? Alguém viu a oportunidade ali, viu um império mais fraco do que antes e conseguiu dominar a Roma, né? Eu creio que eram os vikings, né? Não sei exatamente quem acabou com o Império Romano de uma vez, né? Mas enfim, é baseado nisso, né? Aí no fim da vida de Sheldon, né? No livro Prelude to Foundation, fala dessa questão de que ele morreu com um cubo na mão, que é um computador, né? Com todos os dados de 25 milhões de mundos, dados históricos, dados de
notícias continuamente. Imagina o número de dados para você catalogar só as notícias contínuas e a história em giga, né? Em texto de todo o mundo, por exemplo, Brasil, Europa, é bastante coisa para você ter num banco de dados. Ele tinha de 25 milhões no livro, né? De planetas, né? Então, imagina a quantidade de zettabytes que era de informação. Ele tinha ali, com as suas equações ali, para conseguir prever o futuro de Trantor, né? O possível futuro de Trantor. Ele comete erros também nessa questão, mas tudo gira em torno do Harry Seldon, né? É um personagem, assim, na minha opinião, um dos melhores personagens que eu já vi na minha vida. Ao ponto de toda vez que ele aparecer, era algo diferente, né? Ele não era forte, assim, fisicamente. Era um velhinho. Era um matemático velho que buscava não ser só um bom político, mas um bom economista também. Então, eu falo sobre isso no livro também. Sobre os livros do Asimov, os 5 livros que tem a ver com isso. Tem um livro também de God Themselves, que eu também falei sobre. Fiz uma resenha da parte econômico-política. E eu acho que eu não falei sobre ele no podcast, mas é um livro que ele tem a ver. É sci-fi. Mas, assim, é um livro que viaja muito. Em que os protagonistas estão inseridos na Terra, né? Em que o Sol está perdendo a sua luz, né? Isso seria um problema por questão de energia, né? Como você teria energia para plantação, para a vida de animais, coisas do tipo, sem o Sol dar o seu brilho suficiente, né? Tem questões aí, da forma que Deus criou o Sol aí, que se ele fosse brilhasse menos, né? Se ele emitisse menos energia, menos luz, né? Seria um problema para a vida na Terra. E se ele emitisse mais demais, também seria um problema. Então é na medida que Deus fez aí o Sol. Então, o livro mostra essa questão de como seria se o Sol já estivesse quase no seu fim. E aí, qual que seria a alternativa energética para substituir ele? E eles criam uma tecnologia chamada, no livro, né? Chama de pump. Vou chamar de pump. É uma máquina, uma engine pump, que é uma máquina de bombeamento, usando uma coisa chamada parafísica ou parafusão, né? Então, é um livro, tá? É uma obra de ficção que ele tem aquela teoria que eu não acredito, na minha opinião, uma idiotice, que é a teoria do multiverso e tal. Eles usam esse conceito para, com outro universo, ele fazer essa parafusão que permite que eles usem a física do outro universo, que é diferente do tradicional, para fazer um tipo de fusão para ser usada no Sol. Para quem não sabe, o Sol ele faz fusão nuclear através de hidrogênio e hélio. Então, uma reação chamada proton-proton chain. É uma reação química, né? Então, quando a estrela fica sem hidrogênio, ela fica sem combustível. Como se fosse um carro. Motor, né? E eles usam essa parafusão para resolver esse problema de energia. Que é destruir a vida na Terra, né? Só que tem um problema. Um problema político que eles têm que resolver. Que é possível, aí matemáticos entram nessa questão. Seria possível, talvez, com quase certeza absoluta, que em 20 anos, algo assim, o Sol iria explodir se eles continuassem fazendo isso. E aí, a questão é, eles contam pra população como que eles resolvem o problema. Tem até um senador que fala assim, você não tem que falar o que vai acontecer, você tem que falar como resolver o problema. Só que a questão é, se o problema não é resolvível, né? No livro eu falo com mais detalhes, né? Esse problema não tem resolução. Como você faz? Você põe em vida a vida das pessoas com uma supernova, né? Que implodir, literalmente. Colapsar.
Sol, né? E tem esse dilema político durante todo o livro, que é muito interessante. É um dos melhores livros do Asimov, nos rankings, né? Feitos por leitores. E é esse dilema político. O que você faria no caso, né? Se você fosse um estadista, se você estivesse diante de uma fonte de energia perfeita para o seu problema, e até para as pessoas também conseguirem sobreviver, mas isso poderia ser a fonte de destruição dessas pessoas, né? Eu acho que, para trazer para a vida real, é a mesma coisa que a gente tem com energia nuclear, né? Se fosse possível usar energia nuclear para uma energia renovável melhor do que a atual, né? Mas vamos supor que ela fosse muito perigosa por questões de controle. Isso no momento não tem como ser usado. Tipo, usar energia nuclear para alimentar o que é hoje em dia feito por hidrelétricas e coisa do tipo de uma forma mais barata, não é uma realidade atualmente. Então, se fosse possível, só que fosse perigoso, como que seria? Você acha que seria uma boa decisão política ou uma péssima decisão de um estadista, né? Tem questões de estadistas, questões de política externa, política doméstica, elas são difíceis de resolver. Não é fácil você ser um presidente, ser um rei da vida. Tem decisões que elas não são só questões econômicas, são questões morais também. Questões que você não tem informação, você é ignorante sobre o tema. Como que você resolve um problema que você não sabe? A solução e as consequências, né? Se essa consequência for um desastre para sua nação, né? Diferente de como era o Dionísio de Siracusa, discípulo de Platão, por exemplo, que não tava nem aí pro povo. No livro O Econômica de Aristóteles, ele fala sobre Dionísio de Siracusa como um maluco. Que se aproveitava do povo, enganava, pegava dinheiro do povo e tava nem aí. Mas a questão é que o The God Dance Selves, ele mostra essa questão da questão política. É um livro muito bom, eu recomendo. Tem em português. Não sei como é a tradução, mas tem em português também. E essa questão política pra mim é muito interessante. Do ponto de vista do que a gente chama de economias fictícias, né? Que também nos faz pensar sobre economia na vida real. Por fim, tem um capítulo que eu adicionei recentemente sobre economias em jogos. Não economias em jogos, mas sobre, por exemplo, a morte de jogos e a salvação pela pirataria, por exemplo. Tem jogos que eles morreram por questões que teve videogames como Super Nintendo que sumiram. E essa questão de piratear jogo é imoral ou moral? O que acontece se uma empresa não fornecer o jogo para os jogadores? Um jogo que existiu e que eles querem jogar. Só que de repente no jogo não era. Tipo, tem milhares de jogos que todo mundo quer jogar. Assim, por nostalgia, de repente. Jogos do Play 1, jogos do Xbox primeiro, Super Nintendo, Sega Saturn, mas que não estão disponíveis de forma legal para você comprar. Os estão disponíveis de uma forma totalmente brutal de preço. Tipo, um jogo de 20 anos atrás, 30 anos atrás, custar $10 é um preço absurdo, na minha opinião. Não é justo. Quando eu digo não é justo, os caras não vão fazer dinheiro dessa forma, por exemplo. Então a questão, como que você resolve esse problema? Obviamente você não pode vender esses jogos, mas você pode distribuir legalmente, não. A Nintendo, por exemplo, não deixa. Então, falei desse tema. Eu creio que tem uma questão também de preservação de jogos, que é muito importante. Mas tem esse tema para jogos single player, antigos, mas também para servidores privados, né? Eu tô jogando, por exemplo, aqui um servidor privado de Tibia. A Cipsoft, ela não permite isso. Alguém que faça isso, que ganhe dinheiro com isso. Normalmente eles ganham dinheiro com donates, na verdade. Que tecnicamente não seria uma infração. Legal, né? Então, talvez seja por isso que eles conseguem manter esse servidor privado. Ele tá aqui há 10 anos já. Quando eu era criança, eu jogava esse servidor, por exemplo. Então ele é... Criança não, adolescente, velho. Ele já era usado, né? Então,
ele é um servidor privado, ele não é. Tipo, o IP, né, que é propriedade intelectual, né, não é dos desenvolvedores desse servidor. Eles clonaram o jogo pra fazer esse servidor. E é assim com vários tipos de servidores de Tibia, de World of Warcraft, de diversos jogos que tem servidores privados, né? Essa questão é: isso é ilegal? Isso é injusto do ponto de vista do livre mercado? O que é propriedade intelectual? Tem vários críticos de propriedade intelectual, por exemplo, Hotbart. Critica patentes, critica questões relacionadas a qualquer coisa que proteja empresas de outras empresas fazerem a mesma coisa que elas. Diversos tipos de patentes seriam, na verdade, morais, né? Do ponto de vista de livre mercado, né? De liberdade econômica. Eu creio que é uma questão mais legal e uma questão mais também de... Depende, na minha opinião. Eu creio que servidores privados são uma coisa muito boa. Eu creio que as empresas deveriam permitir isso com certas restrições, como é feito com o GTA RP. Que tem servidores privados e aí a Rockstar lhe permite, contanto que não ganhe dinheiro com isso. Só que a questão é, como o servidor privado que tem um custo, de você manter online na nuvem, né? Usando... Ninguém hoje em dia usa coisa física pra isso, né? Você tem um servidor na nuvem, o database, as clusters que rodam o sistema, da Amazon Web Services, não importa, que é o melhor serviço na nuvem atualmente, que mais detém parte do mercado, né? Tipo, até Netflix tem jogos como o Marvel Snap que usam tecnologia na nuvem, né? Basicamente lugar de servidor. E basicamente é isso. Mas eu falei mais sobre esse tema no livro, né? Sobre essa questão de servidores privados. E eu vou tentar aumentar também, falar sobre outros temas, né? Então, basicamente o objetivo do livro é falar sobre vários temas sobre economia. Muitos deles diferenciados, né? Então é isso, até o próximo episódio.